Olá, o tema de nossa aula de hoje é forças de Porter. Por que nós vamos falar disso, né? De forças de Porter? A gente verifica que hoje nas empresas é necessário que as mesmas tenham vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, né? E a vantagem competitiva é o valor, né, que a empresa tem ou a organização consegue criar para os seus compradores ou para os seus usuários. Então, a vantagem competitiva, ela é a vantagem de cada empresa em relação aos seus concorrentes, né? E ela é obtida oferecendo aos seus clientes um maior valor, seja por meio de preços reduzidos ou proporcionando mais benefícios com aqueles produtos, né, ou serviços que são oferecidos. A vantagem competitiva também ela está relacionada com a capacidade de uma empresa conferir atributos e valores para produtos e serviços que são ofertados para os seus clientes, com a intenção de diferenciar-se da concorrência quando eles fazem isso. Dessa maneira, né, as forças de Porter elas podem ser entendidas como uma técnica que auxilia na definição de estratégias para a empresa e leva em conta tanto o ambiente externo a essa empresa quanto o seu ambiente interno. Tá? Então, essas forças elas é uma técnica auxiliar na definição de estratégias empresariais. O desenho, né, dessas forças apresenta 5 influências externas que atuam nas empresas. Né? E quais são essas influências? A primeira delas é a rivalidade entre os concorrentes. A segunda, o poder de negociação dos fornecedores. O poder de negociação dos clientes. A ameaça de entrada de novos concorrentes. E a ameaça de novos produtos e serviços. Bom, então eu vou falar de cada uma dessas forças aqui que atuam, né, que influenciam nas empresas. A primeira delas é a rivalidade entre os concorrentes, né, a primeira força. Então, é necessário que a gente saiba qual é o grau de competição existente em relação à nossa organização. Ou seja, eu tenho muitos concorrentes, eu tenho poucos concorrentes, e não só, né, identificar essa quantidade, mas se eu tenho poucos concorrentes, por exemplo, o porquê que eu tenho poucos concorrentes, né? Então, se alguns mercados são um pouco competitivos, mas isso pode indicar que ou a demanda ela não é tão alta ainda, então por isso que eu não tenho mais concorrentes, ou o produto está ficando obsoleto, né? Então eu preciso pensar não só identificar esse grau de competição, mas também pensar o porquê que isso acontece, o porquê que eu tenho poucos ou porquê que eu tenho muitos concorrentes, né? O que eu penso em fazer em relação a isso, né? Por outro lado, alguns mercados são extremamente saturados, ou seja, tem muita gente competindo, né? Eu tenho muitos concorrentes por uma quantidade limitada de clientes. Então, nesse caso, o seu poder é muito menor. Então, se você está num mercado com poucos concorrentes, mas isso é devido à demanda que ainda não é totalmente atendida, isso é um fator positivo para a sua organização. Já se você está num mercado com muitos concorrentes, seu poder acaba sendo menor em relação, né, aos seus concorrentes. Algumas perguntas ajudarão a analisar esse ponto, né? E quais são essas perguntas? Então, eu pergunto isso em relação à minha organização, à organização que eu pertenço. Quantos competidores existem no setor que eu atuo? Qual a situação dos concorrentes? Eles competem por preço ou por outros diferenciais? Uma outra força de Porter seria o poder de negociação com os fornecedores. Então, isso, né, esse poder de negociação, ele tem por objetivo determinar quanto que, né, sua posição no mercado fica nas mãos de quem fornece matéria-prima. Então, no caso, nós como empresas, né, que vamos comprar algo de um fornecedor,
se nós temos poucos fornecedores no mercado, esses fornecedores conseguem controlar mais quem irá comprar deles, né? Então eles têm uma posição confortável para aumentar preços, prazos, já que são poucos no mercado. Já se o número de fornecedores, a opção de número de fornecedores é grande, a situação inverte. E aí a gente consegue ter um controle maior sobre eles. Então a gente consegue, né, comprar mais barato, fazer demandas, né, buscar uma entrega mais rápida e ter condições de pagamento facilitadas. Então, ó, quanto menor a quantidade de fornecedores no mercado, mais a gente fica na mão deles. Aí, quanto maior essa quantidade, mais a gente consegue se beneficiar com isso, né? Então, a gente consegue entregas mais rápidas, condições facilitadas, preços melhores, então a gente consegue negociar mais. Daí, para sabermos então o poder que temos de negociação com os nossos fornecedores, podemos fazer algumas perguntas. Então, quantos fornecedores há no setor em que eu atuo? Existe muita diferença entre eles? Qual é o custo de mudança de um fornecedor para o outro? Quem detém o poder, eu ou o meu fornecedor?